Bom dia, gente! Tudo bem? Depois de muito tempo, voltei aqui pro canal. Dessa vez eu vou englobar outros assuntos no canal, tá? Além da minha rotina, do meu dia a dia, eu vou englobar passeios, viagens, dicas, eu vou englobar o meu dia a dia, mercado, um pouco do tour do meu apartamento, da onde eu moro, um pouco de trabalho da advocacia, sobre informações importantes para vocês, um pouco sobre terapia, sabe? Assuntos importantes como, por exemplo, ansiedade, depressão, mercado. E o mais importante, eu vou englobar testemunhos de vida. Meu marido quase morreu. Eu perdi meus pais. Então, assim, eu já tive problemas com depressão, com ansiedade. E eu quero muito, muito ajudar vocês. Gente, esse roxo aqui foi eu limpando casa. Enfim. Eu me debrucei na janela e super me machucou para limpar o vidro do lado de fora. Então, assim, fiquem comigo, tá? Que vocês vão gostar bastante dessa nova repaginada no canal. Vai ter sempre vídeo e vídeos mistos, né? De vida, entendeu? Sobre maternidade. Por eu ser terapeuta, eu posso falar sobre a advocacia, sobre a minha vida, sobre o que Deus fez na minha vida, no meu casamento, os meus testemunhos, e os testemunhos de vida do meu marido. E eu também posso falar um pouco da minha infância. E se você quiser contar o seu testemunho para mim e pedir para eu contar para você, eu também vou contar. Se você não quiser se identificar, não precisa se identificar, só se você quiser. Aí eu vou deixar o meu e-mail, tá? Na bio, né? No link. E se você quiser escrever para mim o seu testemunho para eu reproduzir, fique à vontade, tá bom? Tudo para a honra e glória de Deus. Um beijo e bora pro vídeo. Olá, pessoal! Hoje eu vim aqui contar um testemunho sobre a minha vida. No caso, sobre a minha infância. E eu tenho várias histórias de superação sobre a minha vida. E o testemunho hoje, a minha história de superação hoje vai sobre a minha infância. Meus pais casaram em 1985, e a minha mãe engravidou em 1989 e eu nasci 16 de janeiro de 1990. E eu era uma criança que eu tinha bastante conforto, né? Muito amor, pais unidos e nada me faltava. Brinquedos. E eu nunca vi os meus pais discutirem, ou brigarem, nada. Eles nunca fizeram nada na minha frente. Até que, em 1996, eu com 6 anos de idade, os meus pais, eu lembro, né? Eu não lembro do que foi dito, mas eu me lembro claramente do meu pai arrumando as coisas dele e indo embora. Ou seja, eles se separaram. E logo após o meu pai pediu o divórcio. E enquanto a isso, eu super entendo, um casamento às vezes não dá certo e tá tudo bem. A grande questão na época, não existia, na verdade existia telefone, mas só rico tinha. E a gente era uma
classe média baixa, né? Até então. E aí a gente não tinha telefone, tinha um orelhão na esquina da minha casa. O meu pai tinha telefone, né, na casa dele, na nova casa dele. Ele saiu para ir já com uma namorada que ele arrumou durante o casamento da minha mãe. E aí ele firmou com essa namorada e ele se divorciou da minha mãe e casou com ela. A grande questão é, de 15 em 15 dias o meu pai me via, mas eu não falava com ele em 15 dias, nesses 15 dias. E tinha 15 dias que ele não podia, depois de 15 dias que ele não podia me pegar, seja por trabalho, por viagem ou por qualquer outro problema de saúde, enfim. E eu sofri muito. Por quê? Porque do nada eu parei de falar com meu pai todos os dias, parei de ver o meu pai todos os dias, mas ele não foi um mau pai, tá? Pelo contrário, ele foi um ótimo pai. Só que devido à falta de comunicação de antigamente, a gente não se via sempre. E o que acontece? Eu não sei porquê, tá? E não me vem ao caso, eu até imagino, mas eu não posso falar nada sem provas, e a minha história, que eu não quero denegrir a imagem de ninguém, eu só quero contar a minha história na minha versão. Eu simplesmente parei, né, de ter uma escola particular, tive que ir para a escola pública. Comida, né, que eu estava acostumada a comer comidas mais elaboradas, um arroz, um feijão, um purê, uma batata frita, um frango. A minha condição financeira despencou. E quando tinha arroz, não tinha feijão. Quando tinha feijão, não tinha arroz. Então, ou era arroz ou era feijão. Geralmente, minha mãe optava por arroz. E depois, né? E aí uma linguiça, ou uma salsicha, ou um ovo, ou uma salsicha enlatada. E às vezes acabava o gás, a minha mãe tacava fogo numa panela com álcool e fósforo para poder fazer alguma coisa. Tinha uma venda na esquina da minha casa que existe até hoje, da minha casa de Coelho da Rocha, São João de Meriti. E esse senhor, o Ailton, ele era um homem, porque agora ele já descansa no Senhor. Muito do bem, muito do bem. Uma pessoa maravilhosa. E ajudava muito a gente. Vendia fiado, miojo, salsicha, linguiça, ovos, tudo que ele tinha na venda dele, que era um barra venda, né, que a gente chamava de mini mercearia e tudo mais, ele ajudava minha mãe, a esposa dele, Ivonete, maravilhosa, uma mulher de Deus, e eles ajudaram demais a gente. E eu sou muito, muito grata a eles. Muitas das vezes a minha mãe ia pagando aos pouquinhos, muitas das vezes ele perdoava a dívida. Enfim, eu tenho uma gratidão enorme pelo Ailton e pela Ivonete. Então, se a Ivonete for assistir esse vídeo, ou o filho dela, os filhos dela, seus pais são bênçãos de Deus. Muito obrigada. E assim foi. Uma vida muito difícil, eu andava aí, segundo grau. Fui pro segundo grau. Segundo grau, o pastor da minha mãe, e o meu, consequentemente, era diretor de uma escola em Vilar dos Teles. Não vou falar o nome da escola, porque a escola não existe mais. Ele deu uma bolsa para minha mãe, não para mim, no caso, pro segundo grau, para que eu pudesse ter uma formação um pouquinho melhor, né? Não me desfazendo da escola pública de forma alguma, mas a escola pública perto da minha casa era formação geral,
E essa escola particular era formação tinha vários tipos de formação. E eu optei pela administração. Fiz, né? E era em Vilar dos Teles, e eu andava 1 hora todos os dias para chegar na escola, porque eu não tinha dinheiro para pagar o ônibus. E aí, por isso, eu ia a pé e voltava a pé todos os dias. E, gente, olha só, muito importante, isso aqui foi eu limpando casa, tá? Debrucei na janela e me machuquei. E o que acontece? Me formei com muito sacrifício, consegui um estágio no Shopping Grande Rio, na administração do shopping, ganhava muito pouquinho, mas consegui já ajudar, e aí a questão da alimentação já ficou bem melhor. Meu tio Gil, que é o que aparece sempre em muitos vídeos, foi o meu segundo pai, sempre ajudou a minha mãe a me criar. Ele morava de aluguel com a minha avó, a minha casa era um tamanho razoável. E aí, quando os meus pais se divorciaram, a minha mãe convidou o meu tio e minha avó para morar conosco. E aí a casa ficou sendo de nós 4. Por quê? Porque com o dinheiro que o meu tio pagava de aluguel, ele comprava comida. E foi o que aconteceu, né? Comida passou a não faltar, mas sempre com muita restrição. Eu lembro, antes do meu tio ir morar comigo, eu lembro que muitas das vezes a minha mãe saía e chegava nos lugares e pedia comida ou um salgado só pra mim, sabe? Olha, ela falava assim, olha, não precisa me dar, dá só pra minha filha. E ficava com fome, sabe? E isso me marcou demais. E aí eu cresci, né? Comecei a estagiar. Quando eu estava estagiando no shopping e fazendo administração no meu segundo grau, através de uma bolsa, eu fiz uma prova para Eletrobras, né? Que é a companhia elétrica do Rio de Janeiro. E passei durante 1 ano, né? Eu fiz o meu estágio e na época eu recebia muito bem, uns 2 ou 3 salários mínimos. E aí a cama que já era quebrada, que a gente dormia no colchão, eu comprei uma nova cama. A gente não tinha mais sofá, eu comprei o sofá. A gente não tinha mais ar-condicionado, vocês sabem que o calor do Rio é escaldante, comprei um ar-condicionado. E fui comprando aos pouquinhos, a geladeira queimou, fui lá, comprei uma geladeira. Não era uma geladeira zero, mas era uma geladeira, né, gelava. E aos pouquinhos eu fui, gente, comprando as coisas para dentro de casa, coisas necessárias, tá? Fogão que tava ruim, só funcionava na boca, essas coisas. E meu tio pagando sempre a alimentação. Até que em 2020 eu entrei para a faculdade. Em 2018, 2020 não, 2010, tô ficando doida. Em 2008, eu com 18 anos, eu arrumei um emprego na L'Oréal, que foi a minha prima Cíntia que arrumou para mim, numa distribuidora da L'Oréal, que eu sou muito grata a ela, uma grande amiga minha, uma prima, uma irmã, e fui trabalhar junto com ela. E as coisas melhoraram bastante. E aí meu pai veio até mim, me pediu perdão por tudo e disse que queria recuperar o tempo perdido. Eu o perdoei e desde então começamos a ser melhores amigos. E o meu pai assumiu o pagamento da minha faculdade de Direito, né? Ou seja, advocacia, para quem não sabe, né? Para eu me formar como advogada. E eu comecei a estagiar no Tribunal de Justiça de Duque de Caxias, no fórum. Logo depois, eu fui para o centro do Rio,
e comecei a ganhando sempre um valorzinho a mais que dava para pagar comida e as contas da casa. Sobrava, não sobrava, mas graças a Deus não faltava mais nada. E trabalhando durante o dia, acordava às 5 horas da manhã, chegava em casa às 11 horas, 11h30. Por quê? Porque do trabalho no centro da cidade, eu ia para a faculdade em Caxias, e de Caxias eu voltava para minha casa em São João de Meriti. E em 2022, a minha mãe, eu saí para trabalhar. Quando eu voltei, a minha mãe estava morta no chão da cozinha. Meu pai não deixou eu ver. Ele ficou tão preocupado comigo que ele me levou para dentro do hospital, um hospital público chamado PAN, como se fosse um UPA, e para me dar notícia. E ali eu surtei. Joguei no chão, rolei, quis me matar, tentei suicídio e comecei a tomar tarja preta, fazer tratamento para depressão. E não conseguia mais entrar na minha casa, tive que alugar a minha casa. Com o dinheiro do aluguel, aluguei uma outra casa muito inferior. Inferior que eu quero dizer o quê? Uma casa com um quarto e sem sala, como se fosse uma kitnet, para eu e o meu tio morarmos. Eu não queria morar com meu pai, por quê? Eu morava, até então eu estava com 22 anos, eu morava com meu tio desde os meus 8 anos de idade. Meu tio era como se fosse meu pai. Meu pai, maravilhoso, mas ele já estava com a esposa dele, a nova esposa dele, já estava com o filho dele, então ele já tinha formado uma nova família e eu não queria atrapalhar, por mais que eles me ofereceram para morar com eles, eu não quis. Não foi por nenhum problema, eu não quis porque eu não queria atrapalhar o casal, tá? Por mais que eles dissessem, você não atrapalha a família e tal, eu tive essa consciência. E também não queria deixar meu tio sozinha, porque afinal de contas minha avó também já tinha falecido de AVC, minha mãe teve um infarto fulminante, minha avó faleceu, eu tinha 6 para 7, com 6 anos a minha mãe, os meus pais se divorciaram, com 7 anos os meus tios foram morar comigo, com 8 o meu tio e a minha avó foram morar comigo, com 9 minha avó faleceu. Gente, vocês imaginam tudo que eu sofri. E aí com 22 anos a minha mãe faleceu e eu caí em profunda depressão. Tentei me suicidar, fiz terapia, fiz tratamento com tarja preta, tarja vermelha, tudo que é tarja que vocês possam imaginar. E continuei a faculdade, porque o meu pai falou que se eu trancasse a faculdade, ele não terminaria de pagar. Só que hoje eu entendo que o que o meu pai fez foi me incentivar a estudar para eu não entrar num buraco sem fundo, sabe? Para eu não entrar literalmente, porque o estudo e o trabalho, de certa forma, me faziam bem e foi realmente no estudo e no trabalho que eu me apeguei, além, obviamente, do meu tio, do meu pai, do meu irmão, de todo mundo, e eu fiquei bem com o tempo, melhorei. O primeiro ano foi muito difícil, mas depois eu melhorei. E aí depois eu tive o outro grande baque, né, que foi as outras questões da minha vida, né, que foram muitas, e até eu chegar aqui hoje. Hoje eu vou encerrar esse vídeo no falecimento da minha mãe, e eu consegui recuperar com muitos anos depois, muita terapia, muito Jesus, muita igreja,
né? E quando eu fui tentar me suicidar, foi quando eu tive o meu encontro verdadeiro com Cristo, que eu ouvi uma voz falando para mim, para eu não me matar, que eu era muito preciosa. Eu fui andando na praia assim para entrar e ali eu caí de joelhos e eu entendi que Deus tinha o melhor para mim, né? Então eu não dei cabo da minha vida, porque Deus falou comigo. E muitas coisas aconteceram depois, que vai ficar pro próximo vídeo, pra continuação. Tá bom? Se vocês gostaram de eu ter aberto um pouco da minha história, avisa aqui, comenta aqui embaixo. Se vocês querem a parte 2, comenta aqui embaixo. Com o Covid eu quase perdi meu marido. Eu já tive problema conjugal que a gente também venceu. Então, assim, a gente tem muita coisa para compartilhar. Mas a gente só vai compartilhar se vocês quiserem ouvir, tá bom? E aos poucos eu vou colocando as histórias aqui, que são histórias totalmente verídicas, reais da nossa vida, nossos testemunhos, nossas histórias de superação. E vou mesclando com outros conteúdos que vocês gostam também, como dona de casa, falando um pouco sobre ansiedade, sobre depressão, sobre casamento, tá bom? E sobre direitos. Direitos da mulher, direitos do consumidor, direito da criança, direito dos pais. Tá bom, gente? Então é isso. Esse vídeo fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, por favor, dá o like, para que esse vídeo possa incentivar mais pessoas que estejam passando por essa situação. Foi Jesus que me segurou, foi Jesus que me manteve o tempo todo. Toda honra e toda glória seja dada a Deus. E a fé é muito importante nessas horas. A oração é muito importante, a confiança em Deus é muito importante. Deus sempre consegue reescrever a sua história, tá bom? Então dá o like, se inscreve, ativa o sininho e até o próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!